Bom dia, senhor Nedson, tudo dia. bem? Bom. Pode iniciar a gravação, por favor? Oitiva do senhor Nedson Costa de Almeida, no interesse do processo 0013-709-75-2022, que é movido pelo Ministério Público, em face do senhor Joaquim Pereira da Silva. Bom dia, senhor, de volta. Bom dia. Agradeço a presença. O senhor pode me falar seu nome completo, por favor? Nedson Costa de Almeida. Certo. Documento de identidade o senhor apresentou aqui para Isso. mim. Pode falar o teu CPF, se souber de cor, por gentileza, só para fins de registro? 432-739-63204. Perfeito. A idade do senhor? 50 anos. 50. Estado civil? Divorciado. Divorciado. Profissão? Sou autônomo. O senhor mora aqui em Macapá, qual que é o endereço? Avenida 6 de Setembro, 84, bairro do Trem. Certo. Algum problema? Então tá. Então eu vou pedir uma gentileza. Além do júri ser uma sessão pública, que as pessoas devem acompanhar o que o senhor fala e tudo mais, as partes aqui, e eu como juíza do presidente também devo acompanhar, ainda o depoimento do senhor aqui, ele é gravado. Então é importante que o senhor fale próximo do microfone. Entendi. E fale em alto bom som também para poder fazer esse registro, tá bom? Entendi. Agradeço a gentileza. Retomo então as perguntas que eu estava fazendo para o senhor. O senhor é parente em algum grau do acusado ou da vítima? Não. Não é parente em nenhum grau. O senhor tem uma relação de amizade ou inimizade com a vítima ou com o acusado? Também não. Não. O senhor conhecia eles antes dos fatos ou não? Nenhum dos dois. Tá certo. Já que o senhor não tem nenhuma situação que exima o senhor aqui de ser ouvido na qualidade de testemunha, é nessa condição que eu vou ouvi-lo como testemunha. E sendo testemunha no processo penal, o senhor não pode mentir. O senhor não pode omitir fatos, se calar frente à verdade. O senhor deve responder ao que for perguntado aqui. Se o senhor omitir ou então mentir em juízo, o senhor pode responder pelas penas do crime de falso testemunho. O senhor compreendeu bem? Entendido. Tá certo, então. Senhor Nedson, o que o senhor tem a dizer, o que o senhor pode narrar sobre os fatos que aconteceram no dia 24 de fevereiro de 2022? Onde aconteceu o fatídico lá, a situação, é o meu trajeto eu passo todos os dias ali de manhã, né? Que eu venho da academia em direção à minha casa. E quando eu me deparo com a situação, ela já tinha acontecido no caso, né? Eu já vi só o acusado com a pistola na mão saindo do seu carro, né? O carro da vítima estava um pouco mais na frente. E de início eu achei que fosse um assalto, né? Uma tentativa de assalto, porque eu vi ele com a pistola na mão, então logo presumi isso. Mas depois, com o tempo que eu fiquei um pouco atrás, ele estava na frente, ele se posicionou atrás da caminhonete, né, tipo assim, se protegendo de alguma coisa, o assalto. Aí eu tentei dar ré, né, para sair, dar o retorno, mas já veio uns carros para trás, então ficou meio complicado, eu fiquei bem atrás dele. Aí ele ficou numa posição, né, de estar ali com a pistola em mão, com os braços em cima do basculhante da caminhonete. Eu falei, cara, então eu vou filmar. Eu peguei o celular e liguei, né? Para tentar filmar, ver se registrasse alguma coisa ali. Aí foi quando eu fiquei bem do lado dele. Ele meio que virou para mim, né? Eu me assustei, porque eu tava filmando, vai ver que ele... Quem? Desculpa. O acusado, no caso. Aí eu fiz, vou parar de filmar, que ele pode ter, né? Eu com o celular na mão, pode achar que eu tô com alguma coisa assim e me atirar também, né? Que eu não sabia que estava acontecendo de fato. Aí eu parei de filmar, mas consegui ainda ficar um tempo ali atrás dele. Aí ele olhou para mim, acho que chegou um senhor, que agora eu não lembro, não me recordo quem era. E ele falou assim, olha, ele me mostrou uma arma e eu atirei nele. Aí, então eu fiquei lá, né? Ele falou isso pro senhor ou para outra pessoa? Ele virou para trás, eu fiquei atrás dele, eu estava dentro do carro. Estava de vidro baixo, né? E eu fiquei meio que na diagonal, assim, em relação à caminhonete dele, atrás.
E ele estava nessa posição, com a mão em cima da carroceira da caminhonete. E ele olhou um pouquinho para trás, ele me viu, né? Eu fiquei assim, meio que olhando meio no rosto dele. Aí ele falou assim, olha, ele mostrou a arma para mim e eu atirei nele. Aí foi quando apareceu um senhor que falou, tipo assim, eu faria a mesma coisa e tal. Esse senhor, no momento, ele se identificou como um policial civil. Eu sou policial civil e tal, mas depois saiu do local, né? Eu fiquei dentro do carro. Aí eu, com receio de acontecer uma troca de tiro, né? Que eu não sabia, que eu estava lá na frente do outro carro. Eu demorei um tempinho, depois eu resolvi passar, fui passando devagar. Quando eu fico ao lado do carro da vítima, eu escuto um choro de criança, né? Aí eu resolvi parar, ainda com certo receio, porque ele estava com pistola em mão e estava apontando na direção que eu estava. Aí eu viro para ele e falo, olha, acho que tem uma criança dentro do carro. Aí foi que eu me dirigi para o carro, né? Você falou para quem? Pro acusado. Ele estava meio distante, mas eu fiz como acenando, falou, acho que tem uma criança dentro do carro. Que eu vi o choro. Aí eu fui bem lentamente, devagarzinho, me dirigindo. O vidro do passageiro estava entreaberto. Aí eu olhei, a vítima estava cabeça baixa, né? Saindo sangue da cabeça dele. Eu achava que o tiro tinha entrado aqui na parte de trás, né? Saindo na frente. Eu falei, cara. Aí eu olhei. O senhor viu então a vítima, conseguiu ver? Ele ainda estava, tipo assim, com o braço, o corpo ainda assim, mexendo, né? Que eu acho que o reflexo do coração batendo, talvez seja isso. Aí eu vi que a criança estava desesperada, gritando atrás, né? Então eu fui, olhei na frente, vi assim, dei uma olhada e tal. Aí fui para trás do carro e falei, olha, eu vou abrir a porta. Aí eu falei, baixa a arma, falava para ele, baixa a arma que eu vou abrir a porta. Aí fui lentamente abrir, né? Eu vi a criança. Ele estava puxando no braço do pai, né? Aí gritando, tremendo, chorando. Aí eu falei, meu filho, o que foi? Ele falou, papai não conseguiu. Eu falei, não, vem comigo, vem que eu vou te tirar daí. E ele, desesperado, né? Aí ele estava já melado de sangue porque ele estava puxando no braço do pai dele. Ele estava sujo de sangue, então? Sim. A blusinha dele, assim, estava melada de sangue. Aí eu falava para ele, vem meu filho, que eu vou te tirar daí. Aí ele falou, não, papai não conseguiu. Aí foi quando eu peguei ele, tirei. Aí fiquei com ele e falei, olha, criança, e eu falei, olha, tem um rapaz baleado aqui dentro. Chama a ambulância, liga para a polícia. Aí depois desse momento que eu já me atentei com a criança, eu meio que perdi o foco com relação ao acusado, entendeu? Eu já não percebi a hora que ele saiu, como ele se evadiu do local, já não tenho mais essa referência, porque eu já me atentei a cuidar da criança. Aí você entregou a criança para quem? Para a mãe dele, nos braços da mãe dele. Tem alguma outra circunstância que o senhor repute importante contar aqui em juízo? Então, acho que não, acho que foi o que eu vi, né? Foi o que eu presenciei, não posso contar além daquilo que... Agradeço. Eu passo a palavra, então, à acusação. Obrigada, Excelência. Bom dia. Bom dia. Nedson, bom dia. Bom dia. Nedson, qual era a posição que o Arthur estava no carro? Ele estava sentado bem no meio, no banco traseiro, né? E estava com um bracinho segurando assim a cabeceira do banco do motorista. E com esse braço aqui ele puxava o pai. Estava bem no meio do carro mesmo, bem na... Certo. Ele estava no meio e você viu essa criança desesperada lá. Uhum. Doutora, só um minutinho, só informar que a nossa psicóloga Dionária aí está já posicionada. Então eu peço por gentileza que ela forneça a ajuda necessária. A equipe pode vir em plenário para trazer a Dionária, psicóloga do núcleo de se necessário, ela pode se retirar e depois voltar quando tiver mais recomposta. Só para ajudar a dona Creuza, que é a mãe do Kleber, por gentileza, eu já só retorno aqui. Então eu vou suspender por uns minutos. Ela está aqui de prontidão. Só um momentinho, então. Peço licença aqui. Doutora, suspendeu só para... Não,
Ela vai retirar ela, depois ela retorna, então? Agradeço, doutora, pela... O seu Paulo também, o pai do Kleber, está aqui. Está tudo bem, seu Paulo? A mãe da Emily, a mãe da Jamile. Eu vou dar sequência. Se alguém precisar de um apoio psicológico, a doutora promotora aqui pode passar a orientação. O apoio do Centro de Atendimento às Vítimas está aqui à disposição dos familiares, por favor. Tá? Fiquem à vontade para se retirar e ir até lá. Então, eu agradeço, doutora. Vamos retomar, então, o depoimento. E eu peço aos presentes que, por favor, se mantenham em silêncio, da forma que a sessão tem sido conduzida até então, para colaborar aqui com a instrução do julgamento. Muito obrigada. Passa a palavra, pode retomar, doutora. Obrigada, excelência. Nedson, então você foi a pessoa que viu o estado em que o Arthur se encontrou. Estava em estado de choque a criança. Sim, foi a primeira pessoa, na verdade, que Você que viu, pode né, repetir a posição que ele se encontrava? Ele ficava no banco de trás? Ele estava no banco de trás. E a posição com o pai? Como era que ele estava? Segurando a cabeceira do banco, do motorista, e com esse braço ele segurava na camisa do pai dele, puxando o braço do pai dele. Ele falou, você foi a primeira pessoa que encontrou com o Arthur, né? Sim. Você falou para a doutora umas palavrinhas que ele deu. O senhor pode repetir? O que ele falou para mim, ele olhou para mim e falou, não, papai não conseguiu. Ele ficou repetindo, né? Repetiu umas 4, 5 vezes, né? Papai não conseguiu, papai não conseguiu. Gritando, chorando naquele desespero. E o senhor tirou ele do carro? Tirei do carro. Ele estava com a roupa ensanguentada, sim. uniforme, Sim. Ele estava com o uniforme da escola, Isso. né? O senhor viu a mochila dele, a posição que estava? Você conseguiu ver? A mochila, acho que estava no banco da frente, eu acho. Não deu para ver? Não. O Kleber estava de cinto? O senhor conseguiu ver? Não tem problema se o senhor não lembra. Não lembro. Certo. Demorou muito chegar a Jamile com os parentes lá? Eu não posso quanto tempo? precisar assim o tempo, mas não demorou muito, não. Mas o senhor ficou lá ao lado do carro ou se afastou do depois, campo de visão da criança lá daquele local? Depois que eu tirei ele do carro, eu me dirigi para o lado esquerdo. No caso, o carro estava indo na direção sul, né? Eu tirei a criança e me dirigi para o lado, fiquei no lado esquerdo, assim. O pequeno Arthur tinha 4 anos à época. Ele, no seu colo, distante do carro onde estava o pai, ele continuava falando? Papai não conseguiu, papai não conseguiu. Ele continuava. Estava desesperado. Não parava. Qual foi a reação do Arthur quando a mãe o encontrou? Desespero. Ele viu a mãe dele, começou a gritar, a chorar, né? Imagina, cara, ele estava numa situação ali de tremendo desespero, né? Sim. Nadson, você não viu o momento dos fatos, você não ouviu os tiros, você viu o momento final e o policial. Isso. Você disse que gravou. Eu fiz um vídeo, acho que de alguns segundos só. Sim, essa mídia, inclusive, bem divulgada, né? Isso. Ele apontava só em direção ao veículo ou apontava para os populares também? Não, só na direção, pelo menos o que eu vi, só na direção ao veículo. Certo. Você falou que ele falou com uma pessoa, você ouviu uma conversa entre ele e uma terceira pessoa. Sim. Você pode me dizer as características dessa pessoa, branca, alta, média? Não, era um senhor já, por volta de 60 anos, por aí. O senhor pode repetir? O senhor falou para a doutora, mas... Sim. Ele chegou, como eu falei, eu fiquei dentro do carro, esse senhor estava do lado de fora, né, a pé, assim, na calçada. O acusado estava atrás da caminhonete, com a arma em punho, na direção, assim, como se estivesse mirando na direção do carro. E ele, quando ele me viu, ele falou, ele me mostrou a arma e eu atirei nele. Ele falou desse jeito, foram as palavras dele. E esse senhor chegou lá e falou, teve um diálogo rápido com ele, que eu não consegui captar todo, mas eu vi ele dizendo, né? Não, é isso mesmo, não sei o que, como se estivesse concordando com o fato em si. Seu Nedson, eu vou passar para o doutor Marco Valério para prosseguir as perguntas do Ministério Público, mas, desde já, dizer que a atitude como o senhor para a sociedade é um alívio e um refrigério. Existem pessoas como o senhor, tá? Que, no momento crítico de uma criança, o senhor conseguiu acolher. Obrigado. Tá bom? Obrigada. Bom dia, senhor Nedson. Bom dia. Então, o senhor foi a primeira pessoa que abriu o carro, verificou que tinha uma criança e tirou a criança do local. Foi isso.
A criança Positivo. ficou o tempo todo no seu colo? Sim, Até a chegada eu da entreguei na mão da mãe. O carro estava em funcionamento na hora Não, que o senhor já não estava. estava funcionando? Não, Ou o senhor não percebeu? não estava funcionando. Certo. Ele estava ligado? O carro da vítima permanecia funcionando? Não estava. Não? Porque o laudo diz que ele estava funcionando. Não é. Ou o senhor não se lembra? Não, pelo que eu vi, o carro não estava funcionando. Ah, certo. Ok. O senhor falou que os vidros estavam entreabertos, é isso? É, o vidro do carona. Um pouquinho aberto, assim, não posso, quatro dedos. Do carona. É. Certo. A vítima, o senhor se recorda se estava com cinto ou sem cinto? Não, lembro. você não lembro. Não lembro. O senhor não viu... O senhor chegou a escutar o momento do disparo? Não. Não? Então, quando o senhor chegou ao local, já tinha terminado, cessado os disparos. Isso. E o réu estava onde quando o senhor chegou? A primeira visão que eu tive dele, ele estava se dirigindo do lado da caminhonete para trás dela. Certo. Ele estava saindo da caminhonete Isso, e indo para trás dela. isso. Certo. O senhor chegou a ver alguma arma com a Sim. vítima? Não, com a vítima não. 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 Ok. Sem mais perguntas, Excelência. Agradeço, doutor. Passo a palavra aos assistentes de acusação. Doutores, por gentileza. Sem perguntas, Excelência. Agradeço, doutor. Passo a palavra à defesa técnica do acusado. Bom dia, senhor Edson. Muito obrigado pela sua presença aqui para colaborar com o julgamento. Bom dia. Algumas poucas perguntas. Nesse momento que o senhor presenciou o Joaquim para fora da caminhonete, o senhor, para além disso que o senhor já disse, que ouviu ele falando, ele apontou e eu atirei. O senhor viu ele pedindo para as pessoas chamarem a polícia? Sim. Tá. A postura dele era uma postura de quem protegia as outras pessoas? Ele falava para as outras pessoas não se aproximar porque tinha uma pessoa armada lá dentro do carro? Não. Ele O senhor não chegou a identificar isso? Não cheguei. Ele estava relativamente tranquilo. Estava assim, alerta, né? Mas tranquilo. Não... Tá. Até porque eu estava atrás, ele não falou nada. Tipo, não, te O senhor protege estando aí. atrás dele, o senhor percebeu ele se protegendo atrás do carro? Sim, foi a postura que ele teve. Ele veio para trás do carro e ficou em Tá ok. posição. Essa pergunta que eu vou falar, o processo já responde, mas o senhor viu algum disparo efetuado pelo Joaquim fora do carro? Não vi. Tá. Disparo. Uma questão que pode ser um pouco controversa, mas que as testemunhas que estavam no local podem responder. Para além dos disparos atrás do carro, e na perícia consta isso, que tem um disparo na lateral, o senhor chegou a visualizar esse disparo na lateral do carro? Eu vi uma perfuração no espelho, assim, em cima, e uma lataria mais embaixo, mais atrás, assim. Como se estivesse de trás mesmo. Não... Entendi. O senhor chegou a visualizar o carro do Kleber, que era o Onix branco, perseguindo o carro do Joaquim? Não. Tá. O senhor chegou a verificar, não agora perseguindo, mas ambos carros emparelhados e o Kleber na contramão? Não. Tá. O senhor chegou a ouvir os disparos? Não. Tá. Agora perguntas com relação à criança. Quando o senhor chegou no local, o senhor fala que só verificou a criança depois, né? Sim. Qual que era a distância que o senhor estava do carro antes de visualizar a criança? Dá uns 20 metros ou mais, não 20 sei. metros. Muito bem, mas está uma boa distância. Tá, A caminhonete estava aqui na direita e o carro da vítima estava assim, mais ao centro, à esquerda. Tá. 15 para 20 O metros. senhor mais. viu a criança, quando o senhor identificou ela? O senhor viu a criança ou o senhor ouviu a criança? Não. Eu saí no meu carro, quando ali é a Cora de Carvalho, né? Quando eu chego, o carro fica praticamente bem no meio da Cora de Carvalho, né? Com ali, Ordilato Silva, no cruzamento.
Na hora que eu assim, fiquei ao lado, eu vi o choro da criança, os gritos. Aham. Aí foi que eu resolvi sair do carro. Eu peguei, desliguei meu carro, abri a porta, saí, fiz sinal para eles, dizendo, olha, acho que tem uma criança aqui dentro. Mas como ele estava armado, eu estava com receio, né? O senhor com o carro próximo ali do carro do Kleber, o Onix Sim. branco. Visualmente, era possível ver que tinha uma criança lá dentro? Por conta das películas pretas? Não, eu só vi por causa do choro, do barulho mesmo. O seu carro estava próximo do carro do Joaquim? Na hora que eu vi a criança chorando, Assim, ó, eu quero perguntar para o senhor o seguinte, onde o carro do Joaquim estava, se dava para ver que tinha uma criança lá pela película do carro? não, acho que não. A película era bem escura, acho que não dava para ver, não. Eu só Doutor, vi- cuidado também com essas impressões subjetivas da vítima, Sim, né? senhora, doutora. Quer dizer, da testemunha. Sim, senhora. Com relação aos vidros do carro do Kleber, do Onix branco, eles estavam abertos, fechados? O do passageiro, com certeza. No caso do motorista do lado de lá, eu não percebi direito. Não, O do passageiro estava aberto. não todo, só 3, 4 dedos mais ou menos. Entendi, assim. entendi. Entreaberto. Entreaberto. O carro do Kleber estava ligado ou desligado quando o senhor chegou? Isso eu acho que já foi perguntado aqui, estava desligado. Na minha concepção, assim, eu fiquei focado na questão da criança, que eu... Tá. O senhor não sabe dizer, então, se estava ligado ou desligado? na minha Tá. cabeça, acho que sim, mas não... Tá. posso A criança afirmar estava com suja de certeza. sangue? A criança tinha marcas de sangue, suja de sangue? No uniforme dela, assim, na camisa. Perfeito. E o senhor conseguiu identificar a arma do Kleber? Não deu para ver. Como eu me aproximei do carro, primeiro foi no vidro estava aberto, assim, né, entreaberto, eu olhei bastante, eu olhei no banco do passageiro, não tinha arma, não vi na mão dele, não vi nada. Entendeu? Aí foi que eu resolvi abrir a porta de trás. O senhor viu quando o Joaquim foi embora? Não. Perfeito. Então tá ok. Muito obrigado, Eu senhor acho. Edson. Sem mais perguntas, excelência. Agradeço, doutor. Pelos jurados, alguém tem uma pergunta a fazer? Se tiver, sinaliza com a mão. Nenhuma pergunta, então. Agradeço. Questiono a acusação, a defesa, em relação à dispensa da testemunha, se tem alguma objeção. Sem objeções, Não, excelência. excelência. Agradeço. Obrigado por ter vindo, obrigado por prestar teus esclarecimentos aqui na data de hoje. Eu declaro encerrado o teu depoimento, pode encerrar a gravação. E eu dispenso o senhor, o seu documento está aqui, o senhor pode pegar. E, mais uma vez, destaco a importância das pessoas que conhecem sobre fatos que são levados a juízo, de expressarem o que sabem para justamente ajudar a justiça a esclarecer a verdade. Agradeço mais uma vez. O senhor está dispensado. Ok, obrigado.